Olá, eu sou Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer como analisar o comportamento de uma função polinomial a partir do seu termo dominante. Então vem comigo que eu vou te ajudar. E como de costume, se essas aulas estiverem te ajudando, ajude o canal, deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito ou inscrita, beleza? E vamos agora analisar a função polinomial a partir do seu termo dominante. No vídeo anterior você viu a definição de função polinomial e também os principais conceitos para aquela função. Agora vamos explorar um pouco essa função. Vem comigo, Você viu que a função polinomial é uma função que a gente pode escrever assim: um certo número real vezes x elevado a um expoente, aqui um número natural, mais um novo número real vezes x elevado agora a um expoente natural menor do que esse, né? E assim sucessivamente. E esses coeficientes aqui são números reais. E a nossa função a gente está analisando para um domínio real, então o x também vai ser real, beleza? E você viu no vídeo anterior que esse termo aqui é conhecido como termo dominante. Ele é o termo mais importante da função polinomial. E é nele que você tem aqui o x elevado a n, ao maior expoente possível aqui. E nesse caso, o n é o grau do polinômio. Então aqui eu coloquei uns termos dominantes, como por exemplo aqui, 7x elevado a sexta, mais, e aí continua o seu polinômio. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma função polinomial com o grau 6. Ou ainda aqui, um termo dominante, ela começando assim, 2x elevado à quinta. Então aqui você tem, o termo dominante que é 2x elevado à quinta, e essa função polinomial vai ser uma função polinomial de grau 5, beleza? E agora o que a gente vai analisar? A gente vai analisar o comportamento numérico e gráfico a partir das combinações do coeficiente do termo dominante e do grau dessa função polinomial. Então nós temos 4 situações possíveis. O grau pode ser par, então aqui pode ser, por exemplo, x elevado à sexta, x elevado à quarta, x ao quadrado e assim por diante. Só não vale grau zero. Então você sabe que a função constante, ela tem grau zero, se for diferente de zero. E a função polinomial nula, ela não tem grau. Então aqui a gente vai analisar pensando num grau par, diferente de zero. Então 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então você pode ter o grau par e esse coeficiente ser positivo. Ou ainda o grau pode ser par e esse coeficiente ser negativo. Então vamos analisar isso e depois vamos ver o que acontece com o grau ímpar. Então aqui eu tenho um exemplo, o grau é par, grau 6, e esse coeficiente é positivo, ok? Nesse caso, o traçado gráfico da função, ele é assim. E o que me interessa aqui é analisar o que nós pensamos aqui como sendo um começo do gráfico e o final do gráfico. Mas veja só, o gráfico é infinito, tá? Começo e final entre aspas. Então você nota, para essa situação, que se o x assume valores extremos, os correspondentes valores do y também vão assumir valores extremos. Então, à medida que o x cresce positivamente, o y também cresce positivamente. O y vai crescendo cada vez mais, à medida que o x cresce positivamente cada vez mais. E se o x decresce negativamente, se o x vai agora assumindo valores negativos cada vez menores, extremos negativos, os valores da função eles serão positivos. Isso mesmo. Afinal, por que isso acontece? Porque aqui você tem o x elevado a um expoente par. E se você pegar um número negativo e elevar a um expoente par, o que vai acontecer? O resultado vai ser positivo. A base negativa elevada a um expoente par, o resultado vai ser positivo. E se a base aqui é positiva, elevado ao expoente par também vai ser positivo. Então a função tem esse traçado. À medida que o x cresce ou decresce com valores extremos, a função assume também valores extremos. Esse é o traçado. E se aqui for negativo? E se esse termo aqui, se esse coeficiente for negativo e o expoente par? Aí você sabe que há uma reflexão do gráfico. Então o gráfico que era assim, agora ele é voltado para baixo. Então à medida que o x
cresce ilimitadamente ou que ele decresce ilimitadamente com valores negativos, a função vai assumindo cada vez valores menores e negativos, valores extremos menores e negativos. Você pega um x aqui, ó, vai dar negativo. Você pega um x aqui, vai dar negativo e cada vez mais negativo. Esse é o traçado. Afinal, aqui você eleva um número, pode ser positivo ou negativo. Elevou a um expoente par, vai dar positivo, só que você está multiplicando por um número negativo. Então o resultado, ele fica negativo. E é interessante que isso ocorre para o termo dominante. A gente analisa só o termo dominante, porque as outras potências aqui, quando x assume valores extremos, elas também contribuirão com valores para a função, mas os valores do termo dominante vão superar em muito os outros valores que você tem aqui. Então o que é importante aqui é analisar o termo dominante para valores extremos, beleza? Agora, e se o grau é ímpar? Por exemplo, x elevado à quinta, x elevado à sétima, x elevado à terceira, x elevado à primeira, por exemplo, né? Aqui, ó, um grau ímpar. Se o coeficiente é positivo, o traçado é assim. Olha só, ele vem aqui e ele vem lá de valores extremos negativos e depois ele termina assumindo valores extremos positivos. À medida que o x cresce, o valor da função também cresce, acompanha o crescimento. Quando x vai crescendo, a função vai assumindo cada vez valores maiores. E quando x decresce com valores negativos, aqui os valores da função também vão acompanhar valores cada vez menores e negativos. Então aqui ele acompanha o comportamento da função. À medida que o x cresce, o y também cresce. E à medida que o x decresce com valores extremos, a função assume valores extremos. Ela vem lá de baixo e depois vai lá para cima. E se eu multiplicar por menos 1 aqui, se o coeficiente for negativo, há uma reflexão disso. E daí aqui, o comportamento da função, ele vai no sentido contrário do comportamento do x. À medida que o x fica cada vez maior, o valor da função aqui, ó, vai assumindo valores cada vez menores e negativos. E à medida que o x vai assumindo cada vez valores menores, negativos, aqui a função vai assumindo cada vez valores maiores, positivos. Ela vai crescendo ilimitadamente. Percebeu? E se você quiser analisar na hora, se você esquece esse esquema, você pode pensar na hora. Imagina um x aqui extremamente grande e positivo. Você eleva a quinta, fica enorme. E daí você multiplica por menos 2. Aquilo que era grande e positivo, multipliquei por menos 2, vai dar um número negativo aqui extremo. E se aqui eu pegasse valores negativos, eu elevo um número negativo a um expoente ímpar, vai dar negativo. E com o menos, você faz o joguinho de sinal, menos com menos vai dar mais. Vai dar um valor extremo agora positivo. Esse é o traçado. Gostou? Agora, se você gostou, compartilha com seus amigos. E vem para o próximo vídeo, onde a gente vai explorar os pontos de inflexão dessas funções polinomiais. Vai ser muito interessante, eu te aguardo. E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!